Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. E só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. Então nós da Paróquia São Jorge, aqui em Curitiba, na rua Itacolumi, 1840, como de costume, todos os sábados, onde nós encerramos um passo e no domingo nós começamos outro, né? No projeto de Vida Nova, Jesus Cristo, Vida e Libertação. E hoje nós vamos refletir sobre o quarto passo, onde nós vamos tratar do arrependimento. Um passo muito importante, como todos os outros, né? Que leva o dependente químico a entrar dentro de si, fazer um inventário da sua vida passada, da sua vida de drogadição, e se arrepender de tudo aquilo e formar um projeto dentro dele para que não mais se repita toda aquela vida velha, aquela vida de desgraças da dependência química e alcoólica. E o mais importante neste programa ainda é que ele não trata só da dependência química e do álcool. Ele não é melhor que nenhum outro programa que trata de dependências químicas e alcoólicas. Não, mas ele é diferente. Por quê? Porque ele trata da pessoa por completo, que é o que a droga e o álcool fazem. Ela não atinge só uma parte da vida da pessoa, só o físico, não, só o psicológico, não, só a alma, não. Ela atinge completamente todas as áreas da vida da pessoa. Então, por isso que ela precisa ser tratado em um conjunto, em todas as partes. E neste passo, né, nós já caminhamos por 3 semanas, onde nós iniciamos com o primeiro passo, admitir, Senhor, admito a minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los, liberta-me. Aí no segundo passo, nós dissemos, Senhor, confio em Ti, ouve o meu clamor e cura-me. A semana passada, ou enfim, esta semana que nós estamos encerrando hoje, no terceiro passo, nós entregamos, Senhor, entrego a minha vida, minhas dependências em Tuas mãos, espero em Ti, aceita-me. E hoje este quarto passo, né, é arrepender-se baseado na parábola do filho pródigo do Evangelho de São Lucas, onde ele diz assim, Senhor, arrependido de tudo o que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai, acolhe-me. Esta foi a reflexão, né, que o filho pródigo, lá na sua mais profunda humilhação que um homem judeu podia ter na época, tentando comer aquilo que era dos porcos e nem aquilo era dado a ele. Então ele entrou em si e entrou num arrependimento profundo e tomou a decisão de não mais viver aquela vida velha. E no arrependimento surgiu então um recomeço, uma vida nova, onde ele voltou para a casa do Pai e foi acolhido como todos nós sabemos. Mas hoje a nossa reflexão está baseada no Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, no versículo de 1 a 5. E o texto dele, o cabeçalho, diz assim, que é muito importante. As desgraças nem sempre são castigos. Neste mesmo tempo, contavam alguns o que tinha acontecido acerca dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta, pensais vós que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus por terem sido tratados desse modo? Não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens, sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Palavra da salvação. Então aqui nós vimos, né, neste evangelho, né, duas desgraças que Jesus citou para os interlocutores dele, né? E eu digo para você que está agora vendo este pequeno vídeo,
meditação dessa palavra, quem de nós já não passou por desgraças, por calamidades, por coisas que nos abalaram profundamente? Se não for com nós, mas com nossos familiares ou talvez com nossos vizinhos, todos nós já presenciamos alguma situação de desgraça como essas que Jesus relaciona neste evangelho, né? Como diz o texto ali, né, as desgraças nem sempre são castigo. Muitas vezes, quando elas não são causadas pela nossa irresponsabilidade, pela nossa leviandez, né, de caráter e de decisões, elas muitas vezes elas não são permitidas por Deus, é claro. Ele não manda desgraça para nós, mas ele deixa acontecer para que haja uma mudança de vida e uma profunda reflexão na vida das pessoas. E isso eu tenho presenciado com os dependentes químicos, que muitas vezes, na sua dependência, eles perdem a idoneidade de um ser humano. Não que eles não tenham caráter, fibra e personalidade, todos eles têm, mas a droga, por si só próprio, ela ceifa da vida das pessoas tudo isso e ela se torna uma desgraça para a sua família, primeiramente para ele, né, ou para ela que seja o usuário, e depois para a sua família e para a sociedade. Mas outra coisa importante e muito linda que me faz trabalhar cada dia mais, com mais ânimo, mais disposição, é ver esses dependentes químicos que até então foram uma desgraça para si próprio, foram uma calamidade, uma catástrofe na vida de seus familiares. A partir do momento que eles conhecem, se arrependem e se convertem, começa um processo de conversão a Jesus Cristo, vida e libertador, eles se tornam uma graça na vida deles e na vida dos seus familiares e de todos aqueles que os cercam. Então aí que entra este texto, as desgraças nem sempre são castigo, mas Deus quer dizer alguma coisa para nós quando acontece isso em nossa vida. E por isso que nós devemos perguntar a Ele, não para que está acontecendo isso, mas por quê. Aí nós vamos nos colocar numa situação de humildade, reconhecendo que nós precisamos entrar no mistério de Deus e descobrir o que Ele quer para a nossa vida. E quantas pessoas, quantas famílias que eu conheço que após uma catástrofe ou então uma doença grave que atinge um dos seus familiares, a partir disso ela se torna, até então era uma família espalhada, desunida, mas a partir disso ela se torna uma família unida, fechada em si própria, que trabalha um amor que é próprio de uma família. A partir do momento do acontecimento de uma doença trágica ou de um acidente trágico que um ente querido parte para a eternidade. Essa família muda o seu sistema e ela se torna uma família unida e uma família que testemunha o nome de Jesus através daquela situação. Então eu digo para você, meus irmãos, como na minha vida a dependência química não foi uma desgraça, e hoje eu agradeço ela por ter acontecido, porque por si só eu encontrei Jesus Cristo, vida e libertador, e esse programa de vida nova onde eu posso estar trabalhando, espalhando esse amor grandioso de Deus para as pessoas e essa confiança de restauração nos seus adictos. Então, nós, na Pastoral da Sobriedade, nos reunimos na Paróquia São Jorge, na Vila São Jorge, Curitiba, Paraná, às quarta-feiras, 20 horas. Procure, mesmo em tua cidade onde você estiver, um programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade. E digamos tudo junto, só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. Amém.